Você já teve alguém na sua vida que você odiou tanto, tão tanto, que só de ver o rosto dessa pessoa, seu estômago embrulhava de raiva? Alguém que você jurou que jamais perdoaria? Eu tive. E hoje vou contar o segredo mais doloroso da minha vida, algo que nunca contei para ninguém. Uma história que vai te arrepiar da cabeça aos pés, porque a pessoa que eu mais odiei neste mundo, a pessoa que eu considerava meu maior inimigo, acabou sendo a única capaz de salvar não apenas minha vida, mas meu coração despedaçado. E se você ficar até o final desta história, você vai descobrir como o ódio pode se transformar no amor mais intenso que você já viu na sua vida. Mas antes de continuar, se você já passou por uma situação onde alguém que você odiava acabou se tornando importante na sua vida, deixe um coração nos comentários. Isso me dá força para continuar contando histórias reais como essa. Tudo começou há 3 anos quando conheci Daniel, mas para entender realmente essa história, preciso voltar um pouco mais no tempo. Eu sempre fui uma pessoa que acreditava no bem das pessoas. Minha mãe me criou assim, dizendo que todo mundo merece uma segunda chance, que por trás de cada pessoa má existe uma dor não curada. Durante toda a minha adolescência e início da vida adulta, eu carreguei essa crença como um escudo contra as maldades do mundo. Trabalhei como voluntária em asilos, ajudei crianças em situação de risco, sempre procurando ver a luz nas pessoas. Era quase uma obsessão minha acreditar que ninguém nasce mal. Terminei a faculdade de administração sendo conhecida como a menina que sempre vê o lado bom das coisas. Meus professores diziam que eu seria uma excelente gestora de pessoas porque tinha essa capacidade de enxergar potencial onde outros viam problemas. E foi com essa mentalidade, com essa ingenuidade quase infantil sobre a bondade humana que eu entrei naquela empresa 3 anos atrás. Era meu primeiro emprego em uma multinacional, uma oportunidade que eu havia sonhado desde a faculdade. Lembro de ter acordado no primeiro dia às 5 da manhã, mesmo tendo que estar lá só às 8. Escolhi minha roupa mais profissional, um tailleur azul marinho que havia comprado com o dinheiro que juntei trabalhando como garçonete nos fins de semana durante a universidade. Passei 1 hora me arrumando, ensaiando apresentações no espelho, respirando fundo e repetindo para mim mesma: "Você consegue, você vai brilhar aqui." O cheiro do meu perfume barato, misturado com o nervosismo do primeiro dia, o som dos meus saltos ecoando no corredor de mármore da empresa, a sensação das mãos suadas segurando minha pasta de documentos. Eu estava radiante de esperança. Daniel era o tipo de pessoa que você olha e já sente uma energia negativa. Sabe aquelas pessoas que parecem sugar toda a luz do ambiente? Era ele. Trabalhávamos na mesma empresa, no mesmo andar, e desde o primeiro dia ele fez questão de tornar minha vida um inferno. Não sei o que eu fiz para despertar tanto ódio dele, mas todos os dias era uma humilhação diferente. Na verdade, deixe-me contar exatamente como foi nosso primeiro encontro, porque agora, olhando para trás, vejo sinais que na época eu ignorei completamente. Eu havia chegado 15 minutos mais cedo, como sempre fazia, e estava organizando minha mesa nova quando senti alguém me observando. Era uma sensação estranha, como se olhos estivessem queimando minhas costas. Quando me virei, vi um homem alto, de cabelos escuros, parado na entrada do escritório, me encarando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era curiosidade normal de conhecer uma colega nova. Era algo mais profundo, mais perturbador. Por um momento, nossos olhos se encontraram e eu senti um frio na espinha. Mas sendo quem eu era, forcei um sorriso e acenei. Ele simplesmente virou as costas e foi embora. Que estranho, pensei. Mas logo esqueci porque outras pessoas vieram me cumprimentar e me mostrar onde ficavam as coisas. A primeira semana passou relativamente tranquila, mas eu podia sentir os olhos de Daniel me seguindo pelos corredores. Sempre que eu falava em reuniões, ele fazia uma expressão de desaprovação. Quando eu ria de alguma piada de colegas, ele revirava os olhos. Era como se minha simples existência o incomodasse profundamente. Na segunda semana, os ataques começaram. Sutis no início,
Documentos que eu tinha certeza de ter salvos desapareciam do sistema. E-mails importantes que eu enviava pareciam não chegar ao destino. Projetos que eu estava desenvolvendo de repente tinham problemas técnicos que só aconteciam comigo. Inicialmente, pensei que fosse azar, problemas de sistema, coisas normais de quem está começando em uma empresa nova. Mas então comecei a perceber um padrão. Daniel sempre estava por perto quando essas coisas aconteciam. Sempre com aquele sorriso discreto e malicioso no canto da boca, como se soubesse de um segredo que eu não sabia. Lembro do cheiro do café frio que ele acidentalmente derramou nos meus documentos importantes. Eram relatórios que eu havia passado a madrugada toda fazendo, números que eu havia checado e rechecho dezenas de vezes. O líquido marrom escorrendo pelas folhas, borrando gráficos, destruindo horas de trabalho meticuloso. Desculpa, ele disse, com uma voz que não carregava nem um pingo de arrependimento genuíno. Que desastrado eu sou! E saiu andando, deixando-me ali, olhando para meses de pesquisa virando uma massa de papel encharcado e ilegível. Lembro do som da risada dele ecoando pelo corredor quando eu passava. Não era uma risada alegre, era uma risada cruel, carregada de algo que eu não conseguia identificar. Às vezes, eu me pegava parando no banheiro só para respirar, tentando entender o que estava acontecendo, porque aquele homem havia decidido que eu seria seu alvo preferido. As outras pessoas do escritório começaram a perceber a tensão entre nós, mas ninguém falava nada diretamente. Era como se todos soubessem de algo que eu não sabia, como se Daniel tivesse uma reputação que eu desconhecia completamente. Lembro da sensação de nó no estômago toda manhã, sabendo que teria que enfrentá-lo novamente. Era uma angústia física, real, que começava no momento em que meu despertador tocava. Eu acordava já com o coração acelerado, já imaginando qual seria a humilhação do dia. Chegava a ter pesadelos com ele, sonhos onde ele aparecia rindo enquanto queimava todos os meus projetos, onde ele contava para a empresa inteira que eu era uma incompetente e todos riam junto com ele. Acordava suada, com o coração disparado, e por alguns segundos preciosos esquecia onde estava. Mas então a realidade voltava como um soco no estômago. Eu teria que vê-lo de novo, teria que aguentar mais um dia de tortura psicológica sutil e constante. Ele sabotava meus projetos de formas cada vez mais criativas e cruéis. Reuniões importantes das quais eu dependia para apresentar minhas ideias eram remarcadas no último minuto, e eu só descobria quando chegava na sala vazia. Clientes com quem eu havia construído relacionamentos de confiança, de repente começavam a questionar minha competência, sempre com comentários que eram estranhamente similares às críticas que Daniel fazia sobre mim nas reuniões em equipe. Ele roubava minhas ideias nas reuniões com uma audácia impressionante, apresentando conceitos que eu havia desenvolvido como se fossem dele, e sempre conseguia fazer isso de uma forma que me deixava sem palavras para me defender. Era um mestre da manipulação sutil. Quando eu tentava falar que aquela ideia era minha, ele sorria condescendente e dizia coisas como: "Claro que você contribuiu com insights valiosos, mas a estratégia central foi algo que eu vinha desenvolvendo há semanas." E sempre que eu conseguia um elogio do chefe, Daniel encontrava uma forma de me diminuir na frente de todos, fazendo observações aparentemente construtivas, que na verdade eram facadas disfarçadas. "É ótimo ver novos talentos se desenvolvendo", ele dizia com aquele sorriso falso, embora ainda haja muito espaço para crescimento e maturidade profissional. As palavras dele eram como veneno lento, corroendo minha autoconfiança dia após dia. Gente, se vocês estão gostando desta história, dá um like aqui no vídeo. Isso me motiva a continuar compartilhando essas experiências reais com vocês. Vocês não imaginam como é difícil reviver essas memórias, mas eu sinto que preciso contar isso, porque talvez alguém que está assistindo esteja passando por algo parecido e se sinta menos sozinho. Mas o pior ainda estava por vir. Porque Daniel não se contentava em destruir apenas minha vida profissional. Ele queria destruir tudo. E foi quando ele descobriu meu ponto mais fraco, quando ele percebeu que eu estava vulnerável por causa da situação da minha mãe,
que suas atitudes se tornaram não apenas cruéis, mas verdadeiramente sádicas. Ele tinha um talento perturbador para identificar feridas abertas e esfregar sal nelas. Era como se ele pudesse sentir o cheiro do medo, da insegurança, da dor, como um predador farejando sangue. Na época, eu estava passando pelo momento mais difícil da minha vida. Minha mãe havia sido diagnosticada com câncer e eu estava me dividindo entre o trabalho, o hospital e cuidar da casa. Mas deixe-me explicar melhor como foi receber essa notícia, porque foi um momento que mudou tudo na minha vida. Era uma terça-feira de março quando minha mãe me ligou no trabalho. Eu estava no meio de uma apresentação importante quando meu celular tocou. Normalmente eu não atenderia, mas algo na insistência dos toques me fez parar tudo e atender. A voz dela estava estranha, trêmula, e ela simplesmente disse: "Filha, você pode vir ao hospital? Eu preciso de você aqui." O mundo parou. Literalmente parou. As vozes dos meus colegas ficaram distantes, como se eu estivesse ouvindo debaixo d'água. Saí correndo da sala, deixando laptop, bolsa, tudo para trás, e dirigi até o hospital com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. O cheiro de desinfetante do hospital, aquele cheiro que agora me faz ter ânsias só de lembrar. Os corredores brancos e infinitos. O som dos sapatos de enfermeiras correndo, de máquinas fazendo bips constantes, de pessoas chorando em salas distantes. E minha mãe forte e corajosa, sentada numa cadeira de plástico azul, parecendo menor do que eu jamais a tinha visto. "Câncer", ela disse, e a palavra ecoou na minha cabeça como um tiro. Câncer no pâncreas, estágio avançado. Eu estava exausta, emocionalmente destruída, segurando as pontas sozinha porque meu pai havia nos abandonado anos antes. Era só eu e ela contra o mundo. Na verdade, meu pai nos havia deixado quando eu tinha 16 anos. Simplesmente desapareceu uma manhã, deixando apenas um bilhete dizendo que não conseguia mais viver essa vida. Até hoje não sei exatamente o que isso significava, se era a nossa vida que o incomodava ou se era a vida em geral. Mas o resultado foi que eu e minha mãe aprendemos a ser uma equipe, uma dupla invencível contra todas as dificuldades. Ela trabalhou 2 empregos para me sustentar durante a faculdade. Eu trabalhava nos fins de semana para ajudar com as contas. Desenvolvemos uma cumplicidade única, uma conexão que ia além da relação normal entre mãe e filha. Éramos melhores amigas, confidentes, companheiras de luta. E agora, vê-la diminuindo a cada dia, perdendo peso, perdendo cabelo, perdendo a força que sempre a definiu, era como assistir uma parte de mim mesma morrendo lentamente. Algumas noites eu dormia no hospital, outras eu chegava em casa e desabava no chão da sala, chorando até não ter mais lágrimas. Era um choro profundo, visceral, que vinha de um lugar da minha alma que eu nem sabia que existia. E no dia seguinte, tinha que fingir que estava tudo bem no trabalho, tinha que sorrir para os clientes, tinha que manter a performance profissional enquanto o meu mundo estava desmoronando. Daniel percebeu minha fragilidade como um predador percebe uma presa ferida. Havia algo nos olhos dele que mudou quando ele notou que eu estava diferente. Se antes ele me atacava por esporte, agora havia uma intensidade nova, uma crueldade mais focada e deliberada. Era como se minha dor fosse um brinquedo novo para ele, algo que ele podia usar para me quebrar completamente. Ele começou a fazer comentários aparentemente inocentes sobre pessoas que não conseguem separar vida pessoal e profissional, sempre olhando diretamente para mim quando falava isso. Começou a questionar minha disponibilidade para projetos, minha capacidade de concentração, minha estabilidade emocional para lidar com responsabilidades importantes. E o pior de tudo, ele começou a fazer isso na frente de outros colegas e supervisores, plantando sementes de dúvida sobre minha competência justamente no momento em que eu mais precisava do apoio da equipe. Numa sexta-feira, ele, acidentalmente, ouviu uma ligação minha com o médico da minha mãe. Eu estava no banheiro da empresa, chorando, tentando entender as palavras metástase e poucas semanas. Era uma conversa que eu precisava ter,
mas que estava tentando manter privada porque sabia que mostrar vulnerabilidade no trabalho poderia ser usado contra mim. E Daniel estava lá, na cabine ao lado, ouvindo cada palavra quebrada, cada soluço abafado que eu tentava controlar. Quando saí do banheiro, ele estava lavando as mãos na pia, me olhando através do espelho com uma expressão que jamais vou esquecer. Não era pena, não era desconforto por ter invadido minha privacidade acidentalmente. Era algo muito mais perturbador. Era satisfação. Como se ele tivesse acabado de descobrir exatamente onde me machucar para me destruir completamente. Se você tem alguém especial na sua vida, alguém que você não suporta a ideia de perder, comenta aqui embaixo, eu te amo. Porque às vezes a gente só valoriza quando é tarde demais. E eu estava prestes a aprender essa lição da pior forma possível. Na segunda-feira seguinte, Daniel fez a coisa mais cruel que alguém já fez comigo. Ele espalhou por toda a empresa que eu estava desestabilizada emocionalmente e que não deveria ser promovida porque pessoas com problemas pessoais não sabem separar as coisas. Mas ele não fez isso de forma direta. Não, Daniel era muito inteligente para isso. Ele plantou a informação estrategicamente, contando para pessoas-chave da empresa, sempre com ar de preocupação fake, sempre dizendo que estava preocupado comigo e que achava que eu precisava de apoio neste momento difícil. Frases como, coitada, ela está passando por uns problemas familiares bem sérios. Acho que está afetando o trabalho dela, você não achou? Ou, é uma pena, ela tinha tanto potencial, mas esses problemas pessoais estão claramente impactando sua performance. Espero que ela consiga se recuperar. Ele conseguiu fazer com que eu parecesse instável, sem nunca dizer diretamente que eu era instável. Conseguiu plantar dúvidas sobre minha capacidade, sem nunca me acusar diretamente de incapacidade. Era um trabalho de manipulação psicológica tão sutil e eficiente que mesmo eu, sendo a vítima, demorei para entender completamente o que estava acontecendo. Naquele momento, eu senti um ódio que queimava. Um ódio que me consumia por dentro como ácido. Era diferente de qualquer raiva que eu já havia sentido na vida. Era um sentimento novo, assustador, que me fazia questionar tudo o que eu acreditava sobre perdão, sobre bondade, sobre a natureza humana. Eu, que sempre havia defendido que todo mundo merece uma segunda chance, que por trás de cada pessoa cruel existe uma dor, estava descobrindo que existe sim maldade pura no mundo. E Daniel parecia ser a personificação dessa maldade. Pela primeira vez na minha vida, eu queria realmente machucar alguém. Não só responder na mesma moeda, mas destruir completamente. Queria ver Daniel sofrendo como eu estava sofrendo. Queria que ele perdesse tudo que era importante para ele. Queria que ele sentisse a mesma sensação de desespero e impotência que eu sentia todos os dias. Esse sentimento me assustava, porque ia contra tudo que eu sempre fui, mas ao mesmo tempo me dava uma energia estranha, um combustível negro que me mantinha funcionando quando tudo mais parecia impossível. Os próximos meses foram os piores da minha vida. Minha mãe lutando contra a morte, minha carreira sendo sabotada e Daniel celebrando cada uma das minhas derrotas. Mas agora preciso contar para vocês exatamente como foram esses meses, porque é importante entender o nível de crueldade sistêmica que Daniel era capaz de implementar. Ele havia transformado minha presença no escritório em um pesadelo diário orquestrado. Projetos importantes eram redistribuídos para outras pessoas sem explicação, sempre com Daniel sugerindo que talvez fosse melhor alguém com mais disponibilidade emocional assumir essa responsabilidade. Reuniões importantes eram marcadas nos horários que ele sabia que eu precisava estar no hospital com minha mãe. Quando eu pedia para remarcar, ele suspirava pesadamente e fazia comentários sobre compromisso profissional e prioridades. Clientes que eu havia cultivado relacionamentos durante meses, de repente começavam a receber informações desencontradas sobre projetos, sempre com Daniel aparecendo como o salvador que resolvia os problemas que surgiram na minha ausência. Ele havia criado um sistema perfeito de sabotagem que me fazia parecer incompetente, sem que ele jamais pudesse ser acusado diretamente de me prejudicar.
Houve noites em que eu planejei minha vingança. Noites em que pesquisei formas de destruir a vida dele como ele estava destruindo a minha. Eu havia me tornado uma pessoa que eu não reconhecia mais, sentada no chão do meu quarto, rodeada de papéis médicos e contas de hospital. Eu navegava na internet procurando informações sobre Daniel, procurando pontos fracos, procurando segredos que eu pudesse usar contra ele. Descobri onde ele morava, quais eram seus hobbies, sua formação acadêmica, até mesmo informações sobre sua família. Cheguei a elaborar planos detalhados sobre como poderia sabotar seus projetos, como poderia espalhar boatos sobre sua competência, como poderia virar outros colegas contra ele. Eram fantasias escuras que me consumiam nas madrugadas, quando eu não conseguia dormir, quando a realidade da doença da minha mãe, misturada com a humilhação constante no trabalho, criava uma tempestade perfeita de desespero e raiva. Eu tinha planilhas, vocês conseguem acreditar? Planilhas detalhando cada humilhação que ele me fez passar, com datas, horários, testemunhas, como se eu estivesse montando um processo judicial. Mas no fundo, eu sabia que estava montando um plano de guerra. Lembro do gosto amargo na minha boca toda manhã. Era como se meu corpo produzisse bile durante a noite, preparando-se para mais um dia de batalha. Lembro do som do meu coração batendo forte toda vez que o via, não mais de medo, mas de uma raiva tão intensa que meu sistema cardiovascular reagia como se eu estivesse correndo uma maratona. Lembro do cheiro do hospital misturado com meu perfume barato, porque eu não tinha mais dinheiro para os luxos da vida. Todo centavo que eu ganhava ia para medicamentos, consultas, exames, tratamentos alternativos, qualquer coisa que pudesse dar mais alguns dias, mais algumas semanas com minha mãe. E Daniel sabia disso. Ele sabia que eu estava financeiramente destruída, emocionalmente exausta, e ele usava cada informação como uma arma afiada para me cortar mais fundo. Comentários sobre como eu estava usando a mesma roupa da semana passada, ou como eu parecia cansada demais para assumir responsabilidades importantes, eram constantes. Ele havia conseguido. Ele havia me quebrado completamente. E então, numa terça-feira chuvosa de outubro, aconteceu o impensável. Eu nunca vou esquecer essa data, 15 de outubro. O dia começou normal, se é que alguma coisa na minha vida podia ser chamada de normal naquela época. Eu havia passado a noite anterior no hospital porque minha mãe estava tendo dificuldades para respirar. Os médicos aumentaram a morfina, falaram sobre cuidados paliativos e fazer ela se sentir confortável. Eu sabia o que isso significava, mas meu cérebro se recusava a processar completamente. Voltei para casa às 6 da manhã, tomei um banho rápido, me arrumei mecanicamente e fui trabalhar porque não sabia o que mais fazer. No trabalho, fingir normalidade estava se tornando impossível. Minhas mãos tremiam quando eu tentava digitar. Minha concentração durava no máximo 15 minutos antes da mente vagar para corredores de hospital e máquinas de ventilação. Daniel percebeu meu estado e intensificou os ataques. Durante uma reunião, ele fez uma apresentação improvisada sobre um projeto que eu havia desenvolvido, apresentando minhas ideias como se fossem dele. E eu simplesmente não tive energia para lutar. Fiquei ali sentada, olhando para aquele homem roubar meses do meu trabalho, e senti uma vontade avassaladora de simplesmente sumir, de parar de existir, de não ter que aguentar mais nenhum segundo daquela tortura. Pessoal, vocês não vão acreditar no que aconteceu a partir daqui. Se vocês querem ouvir o final dessa história, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque o que vem agora vai virar tudo de cabeça para baixo. Às 23h47 daquela terça-feira, meu celular tocou. Era o hospital. Minha mãe teve uma crise respiratória súbita. Quando cheguei lá, os médicos me disseram que ela tinha poucas horas de vida, talvez até menos que isso. O mundo desabou. Literalmente desabou. Eu me lembro de ter caído no chão do corredor, de ter gritado "não", tão alto que enfermeiras de outros andares vieram ver o que estava acontecendo. Era um desespero animal, primitivo, o som de uma filha se recusando a aceitar que ia perder a pessoa mais importante da sua vida.
Eles me levaram para uma sala pequena e fria, me deram água, me explicaram sobre os procedimentos, sobre como seria o final. Palavras técnicas que soavam como ruído branco na minha cabeça. Eu estava sozinha no hospital quando os médicos me disseram que ela tinha poucas horas de vida. Sozinha completamente. Não tinha mais pai, não tinha irmãos, meus amigos tinham se afastado nos últimos meses porque eu havia me tornado uma pessoa amarga e difícil de conviver. Era só eu e ela, e em algumas horas seria só eu. E sabe quem apareceu naquele corredor frio e solitário do hospital às 2h30 da manhã? Daniel. Quando vi Daniel caminhando pelo corredor do hospital, meu primeiro pensamento foi: ele veio aqui para me humilhar no meu pior momento. Ele veio terminar o serviço. Pensei que ele havia descoberto onde eu estava através do RH, que havia vindo para presenciar meu colapso total. Talvez até mesmo para tirar fotos e mostrar para todo mundo como eu estava realmente destruída. Eu estava sentada naquela cadeira de plástico fria, com os olhos inchados de tanto chorar, usando a mesma roupa há 2 dias, com o cabelo desgrenhado e uma aparência que gritava derrota total. Pensei, agora ele vai ver como eu realmente estou destruída, e amanhã a empresa inteira vai saber que eu surtei completamente. Preparei-me mentalmente para mais uma humilhação, para mais uma facada emocional numa ferida que já estava sangrando até a morte. Mas quando ele se aproximou, algo no olhar dele era diferente. Não era aquele olhar de superioridade, de crueldade calculada. Era dor. Dor real, crua, não fingida. Era como se ele estivesse olhando para mim através de um espelho que refletia algo profundamente familiar e doloroso. Eu soube pelo RH sobre sua mãe, ele disse, com a voz mais baixa e diferente que eu já havia ouvido sair da boca dele. Era uma voz quebrada, hesitante, carregada de uma emoção que eu não conseguia identificar. Posso sentar aqui? Gente, vocês já sentiram aquele momento em que tudo que vocês acreditavam sobre alguém simplesmente desmorona? Foi isso que senti. Era como se a realidade tivesse mudado de canal, como se eu estivesse vendo Daniel pela primeira vez na vida. Ele sentou ao meu lado em silêncio por 15 minutos, que pareceram 15 horas. Apenas sentou. Não disse nada cruel, não fez nenhum comentário maldoso, não aproveitou minha vulnerabilidade para mais um ataque. Apenas estava lá, respirando no mesmo ritmo pesado que eu, olhando para o mesmo corredor vazio que eu estava olhando. E então ele falou algo que mudou tudo, que literalmente reescreveu toda a narrativa que eu havia construído sobre quem ele era. Minha irmã morreu de câncer há 2 anos, câncer no pâncreas, igual ao da sua mãe. Eu sei exatamente o que você está sentindo agora. Naquele momento, eu vi algo que nunca pensei que veria nos olhos de Daniel. Lágrimas. Lágrimas reais, de dor genuína, não lágrimas de crocodilo ou manipulação emocional. Eram lágrimas que vinham de um lugar profundo, de uma ferida que ainda sangrava depois de 2 anos. Era como se ele tivesse tirado uma máscara que eu nem sabia que ele estava usando, revelando um rosto completamente diferente por baixo. Um rosto marcado pela dor, pela perda, pelo luto não resolvido. Já aconteceu de vocês descobrirem que a pessoa que mais odiavam estava carregando uma dor igual ou pior que a sua? Comenta aí embaixo se vocês já passaram por isso, porque agora eu entendo que dor não reconhecida pode se transformar em crueldade, que pessoas feridas podem ferir outras pessoas como uma forma distorcida de tentar aliviar sua própria agonia. Por que você me odiava tanto? Eu perguntei, com a voz rouca de tanto chorar, mas também genuinamente curiosa pela primeira vez desde que o conheci. Daniel ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras, ou talvez reunindo coragem para dizer algo que ele nunca havia dito em voz alta. Quando ele finalmente falou, suas palavras me partiram o coração de uma forma completamente diferente de toda a crueldade anterior. Porque você me lembrava dela. Minha irmã era determinada como você, lutadora como você, tinha essa mesma ingenuidade otimista sobre as pessoas.
Vê-la todos os dias no escritório era como ter uma faca sendo cravada no meu peito repetidamente. Cada vez que você sorria, eu lembrava do sorriso dela. Cada vez que você conseguia algo, eu pensava em tudo que ela nunca conseguiria conseguir. Cada vez que você falava sobre ajudar pessoas, sobre acreditar no bem das pessoas, eu lembrava de todas as conversas que tive com ela sobre como ela queria mudar o mundo, sobre como ela acreditava que toda pessoa merecia amor e compreensão. Gente, vocês conseguem imaginar? Todo aquele ódio, toda aquela crueldade sistemática e calculada era apenas a forma distorcida que ele encontrou para lidar com uma dor que estava literalmente o matando por dentro. Era como descobrir que o monstro que você temia, na verdade, era apenas uma pessoa quebrada usando a crueldade como armadura contra sua própria agonia. Eu pensei que se eu te machucasse, se eu te fizesse sofrer, de alguma forma isso aliviaria minha dor. Ele continuou, com lágrimas escorrendo pelo rosto sem nenhum controle. Pensei que se eu destruísse essa luminosidade que você tinha, essa esperança irritante, eu conseguiria parar de lembrar dela constantemente. Mas apenas me tornou um monstro. Apenas me fez odiar ainda mais a pessoa que eu me tornei. Ele parou de falar e cobriu o rosto com as mãos, e pela primeira vez desde que o conheci, Daniel parecia pequeno, vulnerável, humano. Naquele corredor gelado do hospital, sentindo o cheiro de desinfetante misturado com o perfume barato que eu usava há dias, ouvindo os bips constantes dos aparelhos que mantinham outras pessoas vivas enquanto minha mãe morria lentamente a poucos metros de distância, algo mudou fundamentalmente entre nós. Era como se toda a raiva que eu havia acumulado durante meses simplesmente evaporasse, substituída por uma compreensão profunda e perturbadora. Eu estava olhando para alguém que havia perdido a pessoa mais importante da vida dele e havia lidado com isso da pior forma possível, machucando outras pessoas como uma forma desesperada de tentar processar uma dor que ele não sabia como carregar sozinho. Se vocês estão sentindo uma emoção forte agora, se essa história está tocando vocês, deixa um comentário contando uma situação parecida que vocês viveram. A gente precisa compartilhar essas experiências para se sentir menos sozinho nesse mundo que às vezes parece tão cruel e incompreensível. Me conta sobre ela, eu disse. E pela primeira vez desde que nos conhecemos, minha voz estava carregada de curiosidade genuína em vez de medo ou raiva. Daniel levantou o rosto das mãos e me olhou com uma expressão de surpresa total, como se fosse impossível que eu quisesse saber sobre sua irmã depois de tudo que ele havia me feito. Ele hesitou por um momento, mas então começou a falar, e conforme as palavras saíam, eu via um lado dele que jamais imaginei que existisse. Ela se chamava Sofia. Era 3 anos mais nova que eu, mas sempre pareceu mais madura, mais sábia. Quando éramos crianças, ela era a única pessoa que conseguia me fazer parar de ser cabeça dura quando eu estava errado. Ela tinha essa risada contagiante que fazia todo mundo sorrir automaticamente. Trabalhava como assistente social, sempre trazendo histórias para casa sobre famílias que ela havia ajudado a se reencontrar, crianças que ela havia tirado de situações difíceis. Era apaixonada por fotografias antigas, colecionava fotos de família de desconhecidos que encontrava em brechós porque dizia que toda a história merecia ser lembrada por alguém. Conforme ele falava, eu podia ver a dor se transformando em algo mais suave, mais nostálgico. Era como assistir alguém revivendo os melhores momentos da vida dele. Quando ela foi diagnosticada, eu entrei em negação completa. Ela estava com 27 anos, estava noiva, estava planejando ter filhos. Câncer no pâncreas não fazia parte do plano dela. Não fazia parte do nosso plano de vida. Passamos 18 meses lutando contra a doença. 18 meses de quimioterapia, cirurgias, esperança, desespero, mais esperança, mais desespero. Ele parou de falar e ficou olhando para as próprias mãos por um longo tempo. Eu podia sentir que ele estava revivendo cada momento daqueles 18 meses, cada consulta médica, cada resultado de exame, cada noite em claro cuidando dela.
No final, ela estava tão magra que eu podia carregar ela no colo como quando éramos crianças. Mas ela ainda ria, ainda fazia piadas sobre os enfermeiros bonitos, ainda me falava sobre os projetos que queria fazer quando saísse do hospital. Até o último dia, ela acreditou que ia ficar bem. E eu deixei ela acreditar nisso porque não tinha coragem de aceitar que ia perdê-la. Lágrimas novas começaram a escorrer pelo rosto dele, mas dessa vez ele não tentou escondê-las. Era como se ele finalmente tivesse encontrado um lugar seguro para chorar por ela, para lamentar adequadamente pela primeira vez em 2 anos. Quando ela morreu, eu simplesmente não soube como continuar existindo. Era como se metade de mim tivesse sido arrancada violentamente. Parei de dormir direito, parei de comer direito, parei de sentir qualquer coisa que não fosse dor. E quando voltei ao trabalho alguns meses depois, quando vi você ali, tão parecida com ela, tão cheia de vida e esperança, eu senti uma raiva irracional. Não era raiva de você especificamente. Era raiva da injustiça cósmica de pessoas boas como ela morrerem enquanto outras pessoas continuavam vivendo como se nada tivesse acontecido. Ele me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez na conversa e vi que seus olhos estavam vermelhos não só pelas lágrimas recentes, mas pelo que parecia ser 2 anos de insônia e sofrimento não processado. Eu sei que isso não justifica nada do que eu fiz com você. Sei que minha dor não me dava o direito de causar dor em outra pessoa. Mas naquele momento, machucar você era a única coisa que fazia eu sentir que tinha algum controle sobre alguma coisa no mundo. Às 5h37 da manhã, minha mãe faleceu, e Daniel estava lá, segurando minha mão, chorando comigo. Não eram lágrimas de pena ou constrangimento. Eram lágrimas de alguém que sabia exatamente o que significava perder a pessoa mais importante do mundo. Quando a enfermeira veio nos avisar que havia acabado, quando ouvi aquelas palavras, ela se foi em paz, meus joelhos cederam completamente. Literalmente, desabei no chão como um boneco de pano e Daniel me pegou antes que eu batesse a cabeça no chão frio do hospital. Ele me segurou enquanto eu gritava, enquanto eu socava o peito dele, enquanto eu dizia que não queria viver sem ela. E ele apenas segurou, deixou que eu descontasse nele toda a raiva que eu sentia do mundo, toda a injustiça de perder alguém tão jovem, tão boa, tão necessária. Depois, quando finalmente consegui parar de chorar o suficiente para respirar, ele me ajudou com toda a burocracia terrível da morte. Preencheu formulários, conversou com funcionários do hospital, ligou para a funerária, cuidou de todos os detalhes práticos que eu não tinha condições emocionais ou mentais de lidar. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor, burocracia e despedidas. Mas Daniel não me deixou sozinha nem por um segundo. E não era uma presença invasiva ou sufocante. Era como se ele soubesse instintivamente quando eu precisava de companhia e quando eu precisava de espaço, quando eu precisava falar sobre minha mãe e quando eu precisava de silêncio. Ele trouxe comida quando eu não conseguia sair da cama, mas não comidas aleatórias. Trouxe sopa de canja feita em casa, porque era o que minha irmã comia quando estava muito triste. Trouxe flores brancas, as favoritas da minha mãe, que ele havia descoberto não sei como. Mais tarde descobri que ele havia ligado para o hospital e perguntado às enfermeiras quais eram as flores que minha mãe mais gostava de receber. Segurou meus cabelos quando eu vomitei de tanto chorar, limpou meu rosto com panos úmidos, me trouxe água gelada. Coisas simples, práticas, que mostravam um cuidado que ia muito além de culpa ou pena. A mesma pessoa que havia passado meses tentando destruir minha vida sistematicamente, agora estava reconstruindo os pedaços de mim que estavam espalhados pelo chão com uma paciência e delicadeza que eu jamais imaginei que ele possuía. Era como descobrir que alguém que você achava que era um demolidor, na verdade, era um arquiteto especializado em restauração. Por que você está fazendo isso? Eu perguntei numa dessas manhãs, quando ele apareceu com café fresco e um abraço silencioso. Era uma pergunta genuína, não acusatória. Eu realmente queria entender o que havia motivado uma mudança tão radical em alguém que eu havia aprendido a ver como pura maldade. Porque eu entendi que machucar você nunca trouxe minha irmã de volta,
Ele respondeu com uma honestidade crua que me pegou desprevenida. Mas cuidar de você me faz sentir que ela estaria orgulhosa de mim pela primeira vez desde que ela morreu. Cuidar de você me faz lembrar de quem eu era antes da dor me transformar em alguém que eu não reconheço. Pessoal, se vocês estão emocionados com essa história, compartilhe ela com alguém que precisa ouvir sobre perdão e segundas chances. Às vezes a gente precisa dessas histórias para lembrar que as pessoas podem mudar, que a dor pode ser transformada em algo construtivo, que é possível encontrar luz mesmo nos lugares mais escuros da experiência humana. Foi nesse período que descobri quem Daniel realmente era, por baixo de toda aquela armadura de raiva e dor mal processada. Descobri que ele visitava asilos nos fins de semana, não como trabalho voluntário oficial, mas porque os idosos lembram ele das histórias que minha irmã costumava contar sobre seus pacientes. Descobri que ele doava anonimamente para 3 instituições diferentes de pesquisa contra o câncer, sempre no dia da morte dela, sempre o valor exato que ele ganhava de bônus anual. Descobri que ele tinha uma pasta no computador dele cheia de fotos da irmã, e que às vezes ele passava horas olhando essas fotos e chorando sozinho no escritório depois que todo mundo ia embora. O mais chocante de tudo, descobri que ele chorava sozinho no carro após cada ato de crueldade que fazia comigo. Numa tarde, quando estávamos organizando os pertences da minha mãe, ele me contou que depois de cada humilhação pública que me causava, ele ia para o estacionamento da empresa e chorava até ficar exausto. Eu me odiava mais a cada dia, ele disse, mas não conseguia parar. Era como se eu fosse viciado em causar dor, porque era a única coisa que me fazia sentir alguma coisa além do vazio total. Ele me mostrou mensagens que havia digitado para mim dezenas de vezes, pedindo desculpas, explicando sobre a irmã, tentando consertar o que havia feito, mas que nunca teve coragem de enviar. Mensagens longas e detalhadas, onde ele derramava toda a sua dor, toda a sua culpa, todo o arrependimento que carregava. Eu queria pedir desculpas todos os dias, ele disse. Mas como você pede desculpas para alguém cuja vida você está deliberadamente destruindo? Como você explica que está machucando alguém porque não sabe como lidar com sua própria dor? E foi aí que entendi completamente. A pessoa que eu mais odiei na vida era apenas alguém que estava sofrendo tanto quanto eu, mas que havia escolhido lidar com esse sofrimento de uma forma destrutiva em vez de construtiva. Era alguém que havia perdido a capacidade de processar dor de forma saudável e havia se tornado uma máquina de perpetuar sofrimento como uma forma distorcida de tentar encontrar alívio para sua própria agonia. 3 meses depois do funeral da minha mãe, algo estranho e inexplicável estava acontecendo comigo. Eu não conseguia mais imaginar meus dias sem Daniel por perto. Não era gratidão pelo apoio que ele havia me dado, embora eu fosse eternamente grata por isso. Não era pena pela dor que ele estava carregando, embora meu coração doesse por ele. Era algo muito mais profundo e assustador do que qualquer um desses sentimentos superficiais. Era amor. Amor real, profundo, incondicional. Vocês conseguem imaginar como era confuso amar alguém que você passou tanto tempo odiando com cada fibra do seu ser? Era como se meu coração estivesse sendo reescrito do zero, como se todas as sinapses neurais que haviam sido treinadas para sentir raiva quando pensava nele estivessem sendo religadas para sentir algo completamente diferente. Era desconfortável, desorientador, quase assustador perceber que sentimentos tão intensos quanto ódio e amor podem ser separados por uma linha muito mais tênue do que a gente imagina. Numa noite, estávamos organizando as coisas da minha mãe, uma tarefa que eu havia adiado por semanas porque era emocionalmente insuportável, quando encontrei uma foto antiga dela sorrindo, uma foto que eu não via há anos. Era ela aos 20 e poucos anos, radiante, cheia de sonhos e esperança, exatamente do jeito que eu a lembrava antes da doença. Comecei a chorar, mas dessa vez não era só tristeza. Era uma mistura complexa de saudade, gratidão pelos anos que tivemos juntas e uma dor agridoce de saber que ela não estava mais ali para ver quem eu estava me tornando. Daniel me abraçou quando me viu chorando,
Mas dessa vez, o abraço foi diferente. Durou mais tempo. Suas mãos estavam tremendo levemente, como se ele também estivesse sentindo algo que não sabia como processar. Meu coração estava disparado, não de ansiedade ou medo, mas de uma antecipação que eu não conseguia nomear. Era como se meu corpo soubesse de algo que minha mente ainda estava tentando aceitar. Eu te amo, ele sussurrou no meu ouvido, tão baixo que por um segundo pensei que tinha imaginado. Eram palavras que eu nunca pensei que ouviria da boca dele, direcionadas a mim, com sinceridade genuína. Como você pode me amar depois de tudo que me fez? Eu perguntei, ainda não conseguindo acreditar completamente na realidade do que estava acontecendo. Era uma pergunta legítima. Como alguém pode amar uma pessoa que deliberadamente tentou destruir sua vida durante meses? Como sentimentos tão extremos podem coexistir e depois se transformar em algo completamente diferente? Porque você me ensinou o que é perdão real, ele respondeu, e sua voz estava carregada de uma emoção que eu reconheci como amor genuíno. Não perdão superficial, não perdão forçado ou político, mas perdão que vem de um lugar de compreensão profunda sobre a natureza humana. Você me mostrou que é possível amar alguém não apenas apesar de suas piores versões, mas por causa da jornada que essa pessoa fez para se tornar alguém melhor. Você me ensinou que redenção é possível mesmo para pessoas que fizeram coisas imperdoáveis. Gente, quantos de vocês acreditam no poder transformador do amor verdadeiro? Se vocês acreditam que as pessoas podem mudar fundamentalmente quando encontram alguém que as ama incondicionalmente, deixa um coração vermelho nos comentários. Naquela noite, beijamos pela primeira vez. E foi o beijo mais intenso da minha vida, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Era um beijo que carregava toda a dor que compartilhamos, todo o ódio que superamos, todo o perdão que construímos e todo o amor que descobrimos ser possível mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Hoje, 2 anos depois, Daniel é meu marido. Sim, vocês ouviram certo. Eu me casei com meu maior inimigo, e essa não é uma ironia cruel do destino. É a prova de que o amor pode florescer nos solos mais improváveis quando duas pessoas decidem fazer o trabalho difícil de transformar dor em crescimento. Mas vocês sabem o que aprendi com tudo isso? Que às vezes o amor mais verdadeiro nasce justamente onde menos esperamos encontrar. Que às vezes a pessoa destinada a salvar nosso coração vem disfarçada de inimigo porque precisamos passar por certas experiências, certas dores, certas lições antes de estar prontos para receber e dar amor verdadeiro. Nossa história não é romântica no sentido tradicional da palavra. Não começou com olhares apaixonados através de um café ou encontros casuais cute. Nossa história começou com ódio mútuo, dor compartilhada e a decisão consciente de duas pessoas feridas de transformar sua dor em algo construtivo em vez de destrutivo. Em nosso casamento, Daniel leu uma carta que havia escrito para minha mãe, pedindo perdão por ter machucado sua filha durante o período mais difícil da vida dela e prometendo cuidar de mim pelo resto da vida com a mesma dedicação que ela sempre teve. Não teve olho seco na igreja, porque todo mundo que nos conhecia sabia da nossa história, sabia o quanto tivemos que crescer como pessoas para chegar até aquele altar. A carta dizia: Senhora Maria, eu sei que não mereço seu perdão, mas prometo passar o resto da minha vida sendo o homem que sua filha merece. Prometo honrar a memória da mulher forte e amorosa que a criou, e prometo que ela nunca mais vai se sentir sozinha no mundo. Daniel me ensinou que por trás de cada pessoa cruel existe uma ferida não curada, uma dor não processada, um luto não resolvido. Que por trás de cada ato de maldade existe uma pessoa que está gritando silenciosamente por ajuda, por compreensão, por alguém que veja além do comportamento destrutivo e reconheça a humanidade ferida por baixo. E eu ensinei a ele que o perdão não é sobre esquecer o que aconteceu, ou fingir que a dor não existiu. Perdão verdadeiro é sobre escolher o amor mesmo quando ele não parece merecido. É sobre ver o potencial de crescimento em alguém mesmo, quando esse potencial está escondido sob camadas de comportamento tóxico.
É sobre acreditar que pessoas podem mudar fundamentalmente quando encontram as condições certas para essa transformação. Se essa história tocou vocês profundamente, se vocês acreditam no poder da transformação e do perdão genuíno, eu preciso que vocês façam 3 coisas importantes. Deem like neste vídeo para que mais pessoas possam ver essa mensagem. Se inscrevam no canal porque eu tenho mais histórias reais como essa para compartilhar. E, principalmente, compartilhem nos comentários uma história de perdão ou transformação da vida de vocês. Porque essas experiências precisam ser contadas, precisam ser ouvidas, precisam ser compartilhadas para que outras pessoas saibam que mudança é possível. Mas antes de terminar, eu preciso contar para vocês o que aconteceu no último aniversário de morte da minha mãe, porque foi um momento que consolidou tudo que vivemos e aprendemos juntos. No último aniversário de morte da minha mãe, Daniel e eu fomos visitar o túmulo dela, como fazemos todo ano. Levamos as flores brancas de sempre, acendemos uma vela e ficamos lá em silêncio por um tempo, cada um perdido em suas próprias memórias e reflexões. E então, Daniel tirou algo do bolso que eu nunca havia visto antes. Era um envelope amarelado, claramente antigo, com o nome dele escrito à mão numa caligrafia feminina que eu não reconheci. É uma carta que minha irmã escreveu para mim antes de morrer, ele explicou, e sua voz estava trêmula de emoção. Uma carta que ela me deu, mas que eu nunca consegui abrir porque sabia que seria a última coisa que ela diria para mim. Guardei por mais de 2 anos, carregando ela para todo lugar, mas nunca tive coragem de ler. Quero ler junto com você, ele disse, me olhando com uma vulnerabilidade que ainda me surpreendia depois de todo esse tempo juntos. Porque agora sei que ela de alguma forma me mandou você para me ensinar a amar de novo, para me mostrar que ainda havia esperança para mim. Com as mãos tremendo, ele abriu o envelope cuidadosamente, como se fosse um artefato precioso e frágil. A carta estava escrita em papel simples, mas cada palavra estava carregada do amor de uma irmã que sabia que estava se despedindo para sempre. Daniel leu em voz alta, e conforme as palavras saíam, eu podia sentir a presença da Sofia ali conosco, como se ela estivesse aprovando esse momento, essa conexão, essa cura que havia acontecido. A carta da irmã dele dizia: Daniel, meu irmão querido, quando eu partir deste mundo, promete uma coisa para mim. Não vai deixar a dor da minha ausência te transformar em alguém cruel. Sei que você vai sentir raiva, vai querer culpar o mundo, vai querer que outras pessoas sofram como você está sofrendo. Mas isso não vai me trazer de volta, e só vai te transformar numa pessoa que eu não reconheço. Promete que vai encontrar alguém para amar do jeito que eu te ensinei a amar quando éramos crianças, com generosidade, com paciência, com a capacidade de ver o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não conseguem ver o melhor em si mesmas. Promete que vai usar nossa história de amor fraternal como exemplo de como amar outras pessoas. E quando você encontrar essa pessoa especial, conta para ela sobre mim, não com tristeza, mas com gratidão por todos os anos maravilhosos que tivemos juntos. Te amo para sempre, Sofia. Choramos juntos sobre o túmulo da minha mãe, segurando uma carta de uma pessoa que eu nunca conheci fisicamente, mas que de alguma forma havia orquestrado nosso encontro através do amor que plantou no coração do irmão dela. Era como se 2 mulheres extraordinárias, uma que me criou e outra que criou o homem que eu amo, estivessem conspirando do além para garantir que não ficássemos sozinhos neste mundo. Hoje eu entendo que minha mãe e a irmã do Daniel estavam cuidando da gente desde o começo, mesmo quando não conseguíamos ver, que todo aquele sofrimento, toda aquela dor aparentemente sem propósito, era o caminho necessário para nos levar um ao outro. Que às vezes precisamos ser quebrados completamente antes de poder ser reconstruídos de uma forma mais forte e mais capaz de amor verdadeiro. Então, se você está passando por um momento difícil agora, se tem alguém na sua vida que parece ser seu inimigo, se está carregando dor que parece impossível de superar, eu quero que você lembre desta história. Lembre que às vezes nossos maiores inimigos são apenas nossas almas gêmeas feridas, esperando que alguém tenha coragem suficiente para enxergar além da dor e reconhecer a humanidade por baixo.
Lembre que pessoas podem mudar radicalmente quando encontram o amor certo, o apoio certo, a compreensão certa no momento certo. Se essa história mudou algo em você hoje, se ela te fez repensar alguma situação da sua vida, se ela plantou uma semente de esperança em algum lugar escuro do seu coração, eu preciso que você compartilhe ela. Porque histórias assim precisam ser contadas, precisam ser ouvidas, precisam circular pelo mundo para lembrar as pessoas de que transformação é possível, de que amor pode crescer nos lugares mais improváveis, de que nunca é tarde demais para escolher ser uma pessoa melhor. E lembra sempre, às vezes a pessoa que vai salvar seu coração está bem na sua frente, disfarçada de tudo, menos de salvação. Às vezes o amor da sua vida chega vestido de inimigo, porque você ainda não estava pronto para reconhecer o presente que o universo estava tentando te dar. Obrigada por terem ficado até aqui comigo nessa jornada emocional. Nos vemos no próximo vídeo e lembrem-se sempre, o amor verdadeiro sempre vence, especialmente quando menos esperamos que isso aconteça.